Vamos começar falando aí sobre a devolução do cargo de Ibanez. Foi um erro ter tirado do comando do Estado, do Distrito Federal, né, na verdade, por quase 2 meses, né, mais de 2 meses, aliás. Bem, em que pese possa haver alguma controvérsia jurídica relativamente à forma processual com que se deu esse afastamento, eu pessoalmente acho que esse afastamento era necessário. Por quê? Para apuração de certos fatos, você não pode ter uma pessoa que pode influenciar na apuração mantendo um posto de comando. Ou seja, o governador do Distrito Federal, se tivesse envolvido, poderia utilizar o seu cargo para impedir acesso a informações, para destruir provas, para elaborar, engendrar obstáculos à investigação que estava sendo feita. Então, me parece que é correta, ou foi correta, a decisão de afastamento, independentemente das polêmicas jurídicas que possam existir em relação às formulações processuais. Também agora me parece correta a volta ao cargo, como bem disse o Josias. Por quê? Esse crime que supostamente poderia ter sido praticado pelo governador Ibanez, ele é um crime que exige o dolo, a má-fé. Muitas vezes, na prática, a distinção entre a culpa, a negligência, a imprudência, a imperícia e a má-fé é muito tênue. Né? Em que momento o indivíduo que é incompetente agiu com má-fé? Qual a fronteira? Isso não é fácil de ser apurado. E, realmente, tudo indica, pelo menos as provas coletadas até agora, que houve foi uma indolência, uma imperícia, uma despúria, ou seja, uma culpa grave do governador Ibanez, mas não propriamente que ele tinha tido a má-fé de engendrar aquela situação. Coisa diferente do que parece colocar, mas também não se pode afirmar com convicção, com o ex-ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública. Realmente, o governador Ibanez resolveu, parece que, namorar com o perigo quando nomeou o Anderson Torres. Tá certo? Agora, o Anderson Torres, Mas não demorou evidentemente, demais, ministro, até antes de a gente entrar mais na questão concordo. de Anderson Torres, porque a gente está falando de alguém que foi eleito pelo povo, né? E isso não deixa, por exemplo, a nossa questão jurídica do país frágil, né? Abrindo espaço para mais questionamento. Não demorou demais, porque, por exemplo, quando a gente ouve o próprio ministro hoje da Justiça dizer, não tinha provas. Ele ficar afastado por mais de 2 meses do comando do Distrito Federal, sendo que ele foi eleito pelo povo? E eu queria É muito introduzir, difícil. Fabílio, se você me permite, um outro aspecto que é havia intervenção federal no setor de segurança do Distrito Federal, né? O presidente Lula, no primeiro momento, decretou a intervenção no setor de segurança. Então, essa capacidade do governador de interferir, de prejudicar a investigação, foi atenuada, né? Não acha que a intervenção poderia ter levado a uma reflexão que evitasse o afastamento de um governador reeleito? Você sabe que eu acho que não, Josias, porque como a intervenção foi parcial, o deixar do governador ali lhe dá um poder de fogo, de obstaculização das investigações muito grande. Agora, em relação ao tempo, né, você faz uma análise que pode ser correta em relação à demora. Apenas que nós não temos o pulso do inquérito. Eu sinceramente, não sei que medidas estavam sendo investigadas e quanto tempo elas já ficaram claras no inquérito para que eu possa dizer se o ministro Alexandre de Moraes demorou ou não. Quero crer que ele estava apreciando o tipo de diligências, informes da Polícia Federal e outros, para poder tomar uma convicção. Claro, se já estava materializada a situação anteriormente no inquérito, não haviam investigações em curso que pudessem esclarecer situações, aí demorou realmente. Mas se existiam situações pendentes, aguardava relatórios da Polícia Federal, aguardava análise de materiais apreendidos e outras situações. Às vezes, por exemplo, situações do mundo da informática têm que ser periciadas, têm que ser investigadas. Se eu estou aguardando laudos periciais, aí o tempo é aquele que é dado no inquérito policial. Então, eu não tenho, sinceramente, condições de avaliar essa questão do tempo, porque não, é um inquérito sigiloso, nós não temos acesso a tudo que estava sendo feito nele. Mas que me pareceu que o afastamento era necessário, sinceramente, já desde o primeiro dia falei que achava que era necessário.